História 1. Aos tenros 18 anos, encontrei-me envolvida em um episódio aterrorizante nas horas sombrias de uma noite de inverno. O frio implacável de Wisconsin roía meus ossos enquanto eu seguia para a casa do trabalho. O isolamento, agravado pela ausência de um smartphone, me deixava vulnerável ao abraço silencioso da noite. O relógio batia 1 hora da manhã, lançando uma tonalidade sombria sobre a aparentemente rotineira caminhada para casa. O início de um resfriado se apegava a mim como uma sombra persistente, intensificando minha fadiga. Nativa de Wisconsin acostumada ao aperto gélido do inverno, eu também não escapava do frio mordaz de fevereiro. A jornada, normalmente uma caminhada rápida de 10 minutos, estendia-se diante de mim como uma expanse interminável. 2 minutos nessa expedição solitária, a estrada fracamente iluminada testemunhou a chegada silenciosa de uma caminhonete por trás de mim. Sua chegada, inesperada e pronunciadora, lançava uma longa sombra sob a luz pálida da lua. Do veículo emergiu um homem na casa dos 30 anos, sua aparência frágil fazendo pouco para acalmar a inquietação que crescia em mim. Ei, gata, precisa de uma carona? Está congelando aqui fora. Tem o aquecimento ligado na caminhonete, ele chamou, uma proposta que momentaneamente instigou minha mente fatigada. No entanto, a cautela prevaleceu diante dos perigos de aceitar uma carona de um estranho tarde da noite. Desdenhosamente, lancei-lhe um olhar e balancei a cabeça. Não, obrigada. Como quiser, ele murmurou, afastando-se, deixando para trás uma sensação duradoura de alívio. Se apenas eu soubesse com certeza que suas intenções eram inofensivas, talvez considerasse a oferta. No entanto, a perspectiva de lidar com um estranho e assustador, sujeita a uma enxurrada de elogios e comentários flirtuosos, me dissuadiu. Cerca de 2 minutos depois, ele voltou, agora se aproximando da direção oposta. Com apenas 4 ou 5 minutos restantes em minha caminhada, a ansiedade me envolveu diante da perspectiva de encontrá-lo novamente. O que ele queria agora? Conforme a caminhonete parava ao meu lado na desolada extensão da estrada, uma inquietude pervasiva se instalava, amplificando o sinistro silêncio da noite. O brilho fraco dos postes de luz tremeluzia, lançando sombras alongadas que dançavam de maneira assustadora na escuridão. Quebrando o silêncio, a voz do homem cortou o ar frio. Você não aceitou a carona de mim porque acha que sou suspeito ou algo assim? É por causa da minha aparência? Suas palavras pairaram, confusão gravada em seu rosto. Oh, não, respondi, meu tom traindo uma pitada de confusão. Desculpe se te ofendi. Eu simplesmente não te conheço, e só tenho alguns minutos para caminhar. Enfim, para onde você está indo? Ele murmurou, apenas para o conjunto de apartamentos ali adiante, na Brad Road. Com cautela em minha voz, respondi, vá, é para lá que estou indo também. Por que você não entra? O cansaço e o frio amargo haviam desgastado minha determinação, e a probabilidade de ele representar uma ameaça parecia baixa, e pelo menos era o que eu me dizia. Relutantemente, concordei em deixá-lo me levar para casa. Sua empolgação era palpável quando ele saiu da caminhonete, uma empolgação peculiar reminiscente de uma criança na manhã de Natal. Isso enviou um arrepio pela minha espinha, quase me fazendo reconsiderar. Ele se aproximou, abriu a porta para mim e fez um gesto para eu entrar. Enquanto ele voltava ao banco do motorista, meus olhos capturaram um vislumbre de uma pistola sob o banco do passageiro, acompanhada de um par de algemas à vista no console. Uma realização arrepiante me envolveu, e eu fiquei em silêncio. Sem dizer uma palavra, aproveitei o momento e disparei. Sem gritos, apenas uma corrida desesperada por um campo de milho nas proximidades, que convenientemente servia como atalho para meu apartamento. Ouvi-o gritando e lançando insultos enquanto queimava pneu, desaparecendo sem deixar vestígios. Quando cheguei em casa, abalada até o cerne, confidenciei tudo à minha colega de quarto. Ela me instou a chamar a polícia, mas a fadiga e o choque me seguraram. Foi talvez um lapso de julgamento, mas naquele momento, tudo o que eu desejava era o conforto da minha cama. O incidente deixou uma marca indelével, uma lição assustadora em confiar em meus instintos e nunca desconsiderar os avisos que a intuição invariavelmente fornece. História 2.
O frio da noite me envolvia enquanto eu permanecia sozinho no posto de gasolina desolado, os postes de luz oscilantes projetando sombras sinistras. Recém-saído da faculdade, eu estava desesperado por trabalho, mas o turno da madrugada nessa parte decadente da cidade era algo que eu temia, graças às histórias bizarras contadas por Melissa. À medida que o relógio se aproximava das 2 da manhã, um par de motocicletas rugiu para dentro do posto, quebrando o silêncio. Os pilotos, Dennis e Bob, eram como espectros de um drama criminal sombrio. Dennis, com sua barba desgrenhada, e Bob, marcado por uma cicatriz que sussurrava um passado violento, exalavam uma aura inquietante. Eu tentei manter uma expressão corajosa, dando-lhes um aceno conforme se aproximavam. Complete o tanque, moleque. Bico 6, Dennis ordenou, jogando-me uma nota de $10 amassada. Bob, por outro lado, travou os olhos comigo, seu olhar mais frio do que a noite. Enquanto eu devolvia o troco, a voz de Bob cortou o zumbido dos refrigeradores. Moleque, você já viu algumas underline loucas, não é? Suas palavras pairavam no ar, ameaçadoras e pronunciando algo sinistro. Um aceno desconfortável escapou de mim. Sim, pode-se dizer isso, respondi, o doce cheiro de uísque pairando no ar. Mas eu não sei o que você quer dizer. O aperto de Bob apertou minha realidade quando sua mão fechou em torno do meu pulso. Certeza disso, moleque? Estivemos te observando, falando com as pessoas erradas. Você está no lugar errado na hora errada. O pânico aumentou quando percebi que eles sabiam mais sobre mim do que deveriam. Olha, eu não quero encrenca. Só estou tentando fazer meu trabalho. Bob soltou meu pulso e, antes que eu pudesse reagir, eles avançaram sobre mim. O mundo se transformou em caos enquanto socos e chutes desabavam sobre mim. Sangue escorria do meu nariz, e minha visão se turvava. Eles reviraram meus bolsos, me deixando machucado e roubado no pavimento gelado. Isso vai te ensinar a não mexer com coisas que você não entende, sibilou Bob enquanto aceleravam suas motocicletas e desapareciam na noite. Ofegante, eu permanecia ali, abalado e vulnerável. Depois de reunir forças para me levantar, as luzes frias do posto pareciam duras, refletindo nas poças de meus pertences derramados. O lembrete arrepiante persistia, e não se envolva com pessoas como eles. Eu ainda não sabia o que havia feito para provocar a fúria deles. Talvez eles apenas gostassem de perturbar aqueles que cruzavam o caminho deles. Enquanto o zumbido distante dos refrigeradores continuava, eu lutava contra as sombras à meia-noite, perguntando-me se a escuridão deles retornaria para me assombrar. História 3. Trabalhar até tarde da noite no posto de gasolina sempre foi assustador, mas nada poderia ter me preparado para o horror que se desenrolou naquela noite. Enquanto contava os minutos até o final do meu turno, a inquietação crescia, tornando-se mais intensa do que o normal. Aos 25 anos, eu imaginava já ter enfrentado minha cota de desafios, mas o que me aguardava naquela noite estava além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Enquanto ficava atrás do balcão, rearranjando os lanches incessantemente, percebi uma figura sombria rondando perto das bombas de gasolina. Um arrepio percorreu minha espinha quando reconheci a silhueta, era ele, o homem que me perseguira e assediara intermitentemente por anos. Meu coração acelerou, e pude sentir as gotas de suor se formando na minha testa quando ele entrou na loja. Sua simples presença era sufocante, e as lembranças do seu passado de assédio inundaram minha mente. Tentei manter a compostura, lembrando a mim mesma de que não era mais a vulnerável que ele um dia conheceu. No entanto, quando ele se aproximou com um sorriso sinistro, percebi que estava errada ao subestimar o medo que ele poderia instilar. Que coincidência te ver aqui, zombou. A revelação de que eu estava solteira pareceu alimentar suas intenções predatórias. Ele fingiu uma sensação de familiaridade, agindo como se fosse meu namorado após um longo período de ausência. O pânico se instalou quando ele se recusou a aceitar um não como resposta. Ao insistir que não estava interessado em reacender qualquer tipo de conexão, a atmosfera ficou tensa, e eu senti o peso da sua agressão aumentando. O ar ficou espesso, e eu senti que ia desmaiar de uma mistura de ansiedade e superaquecimento. Desespero dominou,
E suas tentativas de obter meu número de telefone se transformaram em uma luta violenta. Em um instante, ele se lançou em minha direção, me agarrou e me arrastou até o seu carro. Começou a me bater e gritar para que eu parasse de gritar. Ele tentou me empurrar para dentro, mas, felizmente, consegui resistir o suficiente. Justo quando estava prestes a perder toda a esperança, um anjo da guarda na forma de um transeunte saiu do carro. O estranho, percebendo a urgência da situação, interveio corajosamente. Uma grande briga começou entre os dois, e eu fui testemunha de tudo. O homem que me salvou era muito maior e facilmente desescalou a situação com um golpe final ressonante. Ele fez meu perseguidor fugir para a noite. Fiquei lá tremendo, mas também grata, enquanto o homem me ajudava a me acalmar e chamava a polícia. Ele até ficou para dar um depoimento e contar sua versão da história. Tudo foi registrado pelas câmeras, e a polícia pôde ver que ele estava apenas tentando me proteger, o que significa que ele não fez nada de errado. Infelizmente, eu não sei o nome do meu perseguidor, e a polícia não conseguiu identificar o homem o suficiente pelas câmeras ruins. Ele ainda está lá fora em algum lugar. Tive que largar o emprego porque estava aterrorizada ou não sei se ele vai voltar. Mesmo agora, eu me pergunto se ele sabe onde moro. Ele nunca apareceu na minha casa, mas eu não pensei que ele soubesse onde eu trabalhava também.